Olá a todos, meu nome é Flávio Rocha e este é mais um vídeo do programa Unimed Você. E hoje eu tenho o prazer de falar com a médica endocrinologista, doutora Ana Bárbara Trisotti. Ela que vai falar um pouco para nós sobre emagrecimento saudável. Doutora, um prazer ter você aqui conosco. Olá, Flávio, um prazer estar aqui conversando desse tema tão importante, né, que eu gosto muito aí, obesidade. Com certeza. A gente vai bater um papo legal aí, trazer muita informação importante, né, para as pessoas que vão ver esse vídeo. Lembrando, pessoal, que esse e outros materiais vocês podem encontrar nas redes sociais da Unimed Lençóis Paulista, no LinkedIn, YouTube, Facebook e também no nosso site. Outra dica importante, pessoal, os dados para fazer contato, agendar uma consulta com a doutora Ana Bárbara vão estar na descrição desse vídeo e você que tem uma dúvida, uma sugestão ou uma crítica, pode enviar através do nosso e-mail comunicacão@unimedlp.coop.br. Doutora, vamos começar então o nosso papo, porém sempre a nossa primeira pergunta é um pouquinho do currículo do nosso entrevistado. Fala um pouquinho onde foi a graduação, a residência. Perfeito. Por favor, como veio a formação da doutora Ana Bárbara? Eu me formei médica em 2013 na Universidade Federal lá em Santa Catarina e depois eu vim para Botucatu e fiz residência em clínica médica geral ali na Unesp. E depois em endocrinologia e metabologia também na Unesp. Me formei começo de 2019 lá. E desde então, no momento, eu estou fazendo uma especialização em nutrição clínica. E depois pretendo terminar uma pós-graduação em nutrologia, na verdade, pela USP. Tenho tentado estudar mais nessa área mesmo de obesidade, que eu acho que é a área da endócrino que eu consigo fazer mais diferença na vida do paciente. Porque a gente melhora a autoestima, melhora a saúde, né? E também, além de controlar doenças já associadas ao peso que a pessoa já tem, a gente previne, muita complicação lá no futuro, né? Sem dúvida, doutora. E já entrando então no nosso tema, fala pra nós um pouquinho. A gente ouve muito, não, tá com sobrepeso e tá com obesidade. Sim. O que é considerado sobrepeso e quando a pessoa realmente é obesa? Perfeito. A gente usa ainda o IMC para fazer essa divisão, né? Só abrindo um parênteses, IMC não é exatamente um parâmetro muito legal, porque ele leva em conta a altura e peso, basicamente. Não considera sequer o sexo da pessoa. Então, ele considera que como se uma mulher e um homem de mesma altura e mesmo peso tivesse a mesma classificação. Mas, de qualquer forma, é o que a gente tem hoje. Então, se considera um IMC acima de 25 já sobrepeso, de 25 a 30, né? Acima de 30, obesidade grau 1. Acima de 35, grau 2 e acima de 40, a obesidade grau 3 já. Perfeito. Tá? Aproveitando então, doutora, explica um pouquinho sobre o IMC e IMC, as pessoas que estão assistindo, como que elas podem aí calcular. Certo. O IMC a gente pega o peso da pessoa e divide pela altura ao quadrado, ou seja, altura vezes altura, embaixo, né? E ele chega nesse númerozinho mágico aí, né? Mas por que eu falei que não é tão bom assim como medida? Porque ele, por exemplo, uma pessoa pode ser uma falsa magra. Eu ter um peso normal para minha altura, mas eu tenho uma porcentagem de gordura corporal muito alta. E é ruim também para minha saúde. E por outro lado, por exemplo, alguém que faz muita atividade física, tem muita massa muscular, no fim, na conta, vai ficar como sobrepeso, às vezes até obeso, mas na verdade tem uma boa composição corporal e isso é saudável. Entendi. Doutora, quais os principais motivos do ganho do peso? Né? O que faz a pessoa engordar? Certo. Tá bem estabelecido que é basicamente um contínuo de eu comer mais calorias do que eu gasto. É esse superávit calórico que a gente fala, esse termo difícil aí, contínuo, né? E a genética tem um papel muito importante. Cerca de 70% do nosso peso, a nossa genética está influenciando, tá? Lógico, isso parece um pouquinho desanimador, mas não é porque eu tenho uma família com sobrepeso que eu sou obrigado a ser obeso, mas eu tenho que entender que eu vou ter que talvez ter um comportamento alimentar e um nível de atividade física mais bem controlados do que alguém que tem uma genética para ser magro, né? Existem causas raras de obesidade, causas monogênicas que a gente fala, que são doenças já genéticas que desde bebezinho a criança engorda.
tem algumas doenças, alguns medicamentos, mas 95% é uma questão de excesso de caloria com relação ao que você gasta mesmo. Sim. Na entrevista com o Dr. Bruno, falando sobre o sistema digestivo, ele também falou muito sobre alimentação, e a gente acabou caindo num assunto sobre esses produtos industrializados, né, e os produtos naturais. Sim. Esses produtos, salgadinho, refrigerante, bolacha, que todo mundo adora. Todo mundo adora. São vilões? Sim, Flávio. Então, pense assim, se a genética é responsável por 70% do meu peso, por que cada vez nós temos mais obesos e mais sobrepesos por aí, né? Não é como se a genética humana tenha mudado muito nos últimos anos, né? Mas a gente acredita que seja principalmente essa disposição mesmo muito fácil de alimentos hipercalóricos e de fácil acesso, né? Então, se eu tenho uma pessoa que já tem uma genética de predisposição para engordar, e ela acaba tendo muito fácil na casa dela essas comidas muito calóricas e pouco sacietogênicas. O que quer dizer isso? São comidas que não tiram a fome e no fim tem muita caloria, muita densidade calórica. Eu como pouco e acabo engordando, né? Sim. E os industrializados com certeza são vilões aí bem importantes. Antigamente se comia muito mais em casa, né? Arroz, feijão, comida, né? Hoje em dia a gente ou não gosta mais de cozinhar, ou trabalha muito e não tem tempo, né? Mas o ambiente, ele é muito importante, né? A gente tem, por exemplo, vários estudos já com gêmeos até. Gêmeos que têm genética idêntica, com gêmeos que não têm. Os que têm genética idêntica, mesmo criados em ambientes diferentes, têm uma tendência a ter um peso aproximado. Sim. Mesmo num ambiente totalmente diferente. E os gêmeos de genéticas diferentes tendem a engordar num ambiente em que a gente tem muita disposição de comida calórica. Perfeito. Então é aquilo, né? Não é só fechar a boca, né? Mas Lógico, controlar o seu ambiente. É a qualidade do que você come, na verdade, né? Sempre falo, tem pacientes que chegam no consultório, mas eu tenho que ficar passando fome para emagrecer. E não é isso. Você tem que comer, só que comer comida com nutriente, né? Então pense, sei lá, 50 gramas de amendoinzinho, né? Um pacotinho tem o que você gasta 1 hora de academia. Então, e não tira a sua fome, né? Então é isso que a gente tem que ficar relativizando. Comer melhor para de vez em quando poder comer uma besteirinha que todo mundo faz parte. Né? Não, perfeito. E, doutora, agora falando das doenças. Quais as doenças que são trazidas pela obesidade? Quais as principais delas? Todo mundo já meio que sabe, né? Mas a obesidade aumenta muito o risco cardiovascular em geral, né? Risco de infartos, de AVC, principalmente porque traz aí diabetes, pressão alta, né? Aumenta risco de gordura no fígado, aumenta riscos articulares mesmo, de sobrepeso das juntas, artroses, né? Problemas de coluna. Tem vários tipos de câncer associados já com a obesidade. Olha só. Então, muitas vezes o paciente fala lá, mas meus exames estão todos ok. Tá, mas no exame de sangue não aparece aí o seu joelho, gerando aquela artrose, né? Em mulheres, por exemplo, câncer de endométrio, que é a camadinha de dentro do útero. Sim. Câncer de mama é muito aumentado em mulheres obesas. Câncer de intestino, não sei se o Bruno comentou, mas também aumenta a predisposição aí com a obesidade. Entendi. E doutora, e o caminho inverso? Existem doenças que causam a obesidade? O pessoal fala muito da questão de tireoides. Isso é fato ou é aquela desculpinha? Vamos destruir alguns mitos por favor. Aqui hoje, né? Começando pelos mais comuns. A coitadinha da tireoide, né? Que sempre vira culpada. O hipotireoidismo, que é quando a tireoide produz menos hormônios que ela deveria, né? Ele costuma lentificar um pouco o funcionamento do seu corpo. Então, uma pessoa com hipotireoidismo fica mais inchada, intestino preso, mais cansada e tudo, tá? Mas a gente tem uma retenção de líquido, principalmente, no hipotireoidismo descompensado, que chega nos 3 quilos. Ninguém ganha 20, 30 quilos por causa da tireoide. Principalmente se ela estiver compensada, tá? Uma vez que eu tenho doença da tireoide e eu vou no meu médico, meu hormônio tá ajustado, não, a tireoide não está mais atrapalhando no meu peso. A culpa é o salgadinho, né? A culpa provavelmente é do salgadinho. Mas, lógico, né? Se eu fico muitos anos, muito tempo com a minha tireoide descompensada, não cuido dela, como tem esse
eu fico mais cansado, com mais sono. Existe, às vezes, uma tendência de eu ficar com preguiça de fazer atividade, mais parado. Geralmente, quem fica parado, sentado, quer comer besteira. E com isso, pode vir o ganho de peso. Mas não que seja exatamente por causa do hormônio. O hormônio ganha esses poucos quilinhos. E, normalmente, a hora que eu estabeleço o tratamento, normaliza novamente o peso depois, tá? Uma outra questão é a menopausa, né? Todo mundo chega no consultório, desde que faz 2 anos que eu entrei na menopausa, ganhei 20 quilos. Também não justifica muito. A gente sabe que sim, na menopausa existe uma tendência de acelerar o processo de piora de composição corporal. As mulheres perdem mais massa magra, mais músculo e trocam por mais gordura, né? E principalmente acúmulo abdominal de gordura. Sim. Mas isso pode ser combatido com atividade física, né? Se uma mulher se mantiver ativa e comendo saudável, provavelmente ela vai ganhar muito pouco peso na menopausa, tá? Uma questão importante são as questões mentais, viu, Flávio? Sabe-se que existe... A gente ia tocar, a próxima pergunta. Existe uma associação importante de depressão com obesidade, tá? A gente fica meio perdido o que começa o quê, mas quem é obeso tem uma chance maior, na verdade, de depressão, e os deprimidos têm chance maior de engordar também. A gente não sabe o que puxa o quê. Parte pode ser as medicações mesmo. A gente tem vários medicamentos de ansiedade, de depressão, que acabam aumentando o apetite. Então, às vezes, a pessoa engorda por efeito do remédio, né? Outras doenças também, às vezes eu tenho alguma doença que me exige usar corticoide crônico, né? Alguma doença reumatológica autoimune, ou uma asma, uma bronquite, e a pessoa acaba usando corticoide em excesso, seja por conta própria, ou temos muitos manipulados. Às vezes a pessoa fez uma dor no joelho, foi num médico, passou um manipulado cheio de remédio para dor que tinha corticoide, nunca mais voltou no médico e fica renovando aquele manipulado e tem corticoide sem saber. E o corticoide aumenta a fome, incha, né? Mas de doença mesmo, pra engordar, doença só pra isso, são mais raras, tá? Como eu falei, cerca de 5% dos casos de obesidade são decorrentes de doenças especificamente para isso. Por exemplo, na endócrino, a síndrome de Cushing é uma doença rara com excesso de cortisol, que é o hormônio de estresse. Então, por muito tempo não, mas ainda vemos muitos médicos por aí pedindo cortisol basal do paciente e culpando, olha só, seu cortisol está alto e por isso você está engordando, tá? Mas a gente sabe que não é assim que se faz o diagnóstico. Se eu suspeitar de uma doença de excesso de cortisol, existem outros sintomas, além do ganho de peso. Vai ser uma pessoa que vai ganhar, aliás, muito peso em pouco tempo, pressão alta, diabetes, estrias, um quadro. E se eu desconfiar disso, o endócrino não vai pedir um cortisol de jejum. Vai ser um outro tipo de investigação. Não, perfeito. Doutora, falando ainda das emoções. Certo. A gente sabe, você comentou do tratamento para doenças como depressão. Por que esses medicamentos, né, principalmente medicamento para depressão, ansiedade, eles despertam tanto apetite? Tá. Não, na verdade, isso é muito variável, viu, Flávio? A ansiedade mesmo em si, não é que a ansiedade engorde, que tem gente também que chega no consultório e fala, eu sou ansioso e por isso que eu engordo. Ela engorda se você comer para controlar essa ansiedade, né? Mas a gente sabe que é bem mais complexo que isso. Quem tem tendência para ser magro, geralmente emagrece com ansiedade, porque perde o apetite. E quem tem tendência para engordar costuma descontar um pouquinho as emoções na comida e acaba engordando, tá? Agora, existem alguns medicamentos que mexem mesmo na parte... muito efeito colateral mesmo, que aumenta ali no centro da fome o estímulo para a pessoa comer, tá? Então, se uma pessoa começa um tratamento para depressão e a gente nota que do nada ela começou a ganhar peso, a gente tem que avaliar bem se era, por exemplo, quando ela estava deprimida, ela tinha perdido a vontade de comer, estava tão mal que não estava comendo, e conforme ela está melhorando do tratamento, ela está engordando, ou se pode ser um efeito colateral do remédio. Se a gente suspeitar que é do remédio, às vezes eu peço pro próprio psiquiatra avaliar se tem a possibilidade de trocar algum medicamento, né? E por outro lado, tem medicamentos de ansiedade que a gente usa para ajudar a perder peso, porque como eu te falei, se eu identifico durante a consulta que a pessoa come as emoções dela, quando estou ansioso, procuro conforto na comida, às vezes eu diminuindo a ansiedade, eu ajudo ela a não descontar na comida e ela acaba
ajudando a perder peso. E, doutora, por que isso acontece? A gente vê até nos filmes, né? A menina tem um problema com o namorado, daí ela vai lá, pega aquele pote de sorvete, fica assistindo o filme, chorando, comendo sorvete. E a gente acaba fazendo isso, né? Seja quando a gente tá muito triste por alguma situação, a grande maioria das pessoas acaba descontando isso na comida. E não a questão da pessoa ser obesa, ter um sobrepeso, não. Por que comer, principalmente, acho que alimentos doces? Sim, também gosto de um docinho. Sim, por que é tão bom? Por que a gente se sente tão bem quando a gente está comendo doce? Principalmente quando você está numa situação de estresse ou em algum problema. A gente sabe que comer vai muito além de fome, né? Na verdade, a fome é uma resposta fisiológica do seu corpo. Quando você está precisando de energia e tudo, seu corpo te dá fome. Mas a gente não come só por fome, né? Tem muita gente que come por hábito. Por exemplo, na minha casa, sempre se janta 9h30 da noite. Eu mesmo, sem fome, vou lá na mesa e vou comer com eles, né? A gente come porque, exatamente, tá estressado. Aí fiquei o dia inteiro naquele trabalho chato, eu mereço comer uma coisa boa à noite. Sim. Mas isso é relação meio que individual com a comida. Mas o importante é o paciente perceber se ele tem esse padrão. E é por isso que muitas vezes a gente recomenda o tratamento multifatorial da obesidade. Às vezes um tratamento com uma psicóloga, por exemplo, ajuda a pessoa a entender por que ela corre para alimentação em vez de... Pode ir para um exercício físico. Sim. Né? Ou, sei lá, né? Eu odeio exercício físico. Vai ver um seriado quando eu tô estressado, vai ler, né? Mas a pessoa talvez aprender a desviar essa ansiedade para um outro ponto vai ser importante. Mas é hábito. Se eu tenho aquele hábito de um docinho depois do almoço, a gente tem que pensar que a gente construiu aquele hábito. Sim. E o nosso cérebro, ele quer sempre gastar a menor energia possível. Ele quer manter o mesmo hábito. Então, eu mudar um hábito, no começo exige que eu faça contra a vontade. Eu vou ter que me exercitar de não pedir sempre a mesma coisa para mudar o hábito. E os doces, eles ativam... Os doces que você perguntou, eles ativam vias de prazer no nosso cérebro. Então, se eu tô estressada, eu vou no docinho, aquela vez funcionou, o meu cérebro, no próximo estresse, vai pedir novamente, porque ninguém né? Nossa, tô estressado, deixa eu comer uma salada. Aí dá esse tomate. É difícil. Me dá um chocolate. Sim. Entendi. E, doutora, agora vamos falar então sobre realmente o emagrecimento. Certo. A pessoa que tá assistindo, que tem que tá com sobrepeso, que tá com obesidade, ou que tem alguém na família, um amigo, qual o primeiro passo? Certo. Eu acho que o primeiro passo, Flávio, vai ser pedir uma ajuda, sim, para alguém que tem conhecimento disso. Seja um médico, seja uma nutricionista, né? Porque a gente sabe que quem tem sucesso no emagrecimento já tentou várias vezes antes. A gente acredita que demore uns 6, 7 anos antes da pessoa chegar num profissional para pedir ajuda. Ela tenta fazer dieta da cabeça dela, a dieta do vizinho, né? E quando a gente tenta fazer sozinho, geralmente a gente quer um resultado rápido, né? Porque a gente tá num momento imediatista, todo mundo quer tudo pra ontem, né? Então, para eu ter resultado rápido, muitas vezes eu vou tentar fazer uma dieta muito radical, muito restritiva por conta própria. E aí eu tiro da minha cabeça que eu tenho que tirar tudo que é gostoso e que eu gosto da minha alimentação, né? E lógico, quanto mais restrito você for, mais rápido você vai perder peso. Agora, o que você tem que se perguntar é o quanto tempo você vai conseguir manter essa restrição, né? Então, a tendência de quem faz sozinho é perder enquanto está fazendo a restrição e logo abandonar isso aí e voltar a ganhar o peso. Efeito sanfona? O efeito sanfona, que a gente odeia. Eu brinco com os meus pacientes, se for para fazer, então resolva fazer de uma vez, porque o sanfona é péssimo. A hora que você emagrece, você não perde só gordura, você perde músculo também. E aí, a hora que você reengorda, se você é sedentário, você vai reengordar a gordura e proporcionalmente você vai piorando a sua composição corporal. Você vai ficando cada vez com mais gordura e menos músculo. E isso lentifica seu metabolismo. Próxima vez que você for perder peso, você vai ter mais dificuldade ainda. Então, a gente tem que entender que perder peso é basicamente matemático. Eu tenho que fazer um déficit de caloria, ou seja, comer menos calorias do que eu gasto. Se você está ganhando peso, não importa se você acha que você come pouco. A quantidade que você está comendo está acima do que seu organismo está gastando. Então, para você perder peso, ou você tem que comer menos, ou você tem que começar a gastar mais. Agora, o exercício físico em si, sozinho,
Não vai fazer grandes diferenças. Porque como eu citei pra você antes, se eu fizer, lógico, tudo depende da intensidade, do tipo de atividade física. Mas aqui a gente tá falando de generalização para pessoas entenderem, né? Se eu faço 1 hora de esteira, 1 hora de academia, grosso modo, eu vou gastar meia caixa de bis ou um copo de suco de laranja de caloria. Então entenda que para eu perder peso com o exercício, eu tenho que ficar o dia inteiro na academia, né? Não tô aqui falando que não é bom, lógico que nós temos que fazer exercício. Inclusive, depois que eu já emagreci, eu só consigo manter com exercício. Talvez depois a gente vai falar melhor de exercício, né? Mas eu tenho que fazer dieta, não adianta. A dieta é o principal. Não é remédio, não é exercício. E como eu falei, não posso tentar fazer uma dieta muito restritiva, porque isso eu não consigo manter. E a gente tem que lembrar que a obesidade é doença crônica, não tem cura, ela só tem controle, né? Nem mesmo a bariátrica, lógico, a bariátrica é mais difícil de reganhar peso, mas mesmo bariátricos, talvez você conheça alguém que fez bariátrica e reganhou, né? Então, não temos cura, a gente tem que controlar. Toda doença crônica, eu tenho que controlar a longo prazo. Como que eu vou controlar meu peso a longo prazo? Comendo certo e fazendo exercício físico. Então, o difícil não é emagrecer. O difícil é manter o peso depois. Muito mais difícil. E como que eu mantenho? Mantendo a alimentação que eu usei para perder. Então, quando a pessoa faz uma dieta por conta própria muito louca, ela não vai conseguir manter essa dieta. Então, a tendência natural é ela engordar tudo de novo. Então, o ideal é procurar um médico para fazer os exames, checar se você não tem nenhuma condição realmente nos exames que esteja causando aquilo, né? Mas se não tiver nos seus exames, aí nós temos que focar no tratamento que vai envolver a dieta, um exercício físico e, eventualmente, medicamento mesmo para ajudar a controlar esse apetite, né? O medicamento, doutora, só nos casos extremos de obesidade ou até a pessoa com sobrepeso, no seu caso, no seu dia a dia, você recomenda? Sim. A princípio, indicação formal, qualquer pessoa com obesidade, então IMC acima de 30, tem indicação de medicamentos. E pessoas com sobrepeso que já apresentem alguma complicação relativa a esse peso. Então, eu já tenho uma gordura no fígado, eu já tenho uma pressão meio assim, um pré-diabetes. Então, qualquer coisa que eu veja que emagrecimento vai ajudar, já é importante. Ah, perfeito. Tá. E quais são esses medicamentos? Tem alguns que são mais conhecidos, outros não. Como que eles agem no organismo? Certo, vamos lá. A gente tem aí umas 4 classes neste momento autorizadas em uso aqui no Brasil, tá? Então, a gente tem o Orlistat, por exemplo, que é um medicamento que inibe um pouco a absorção de gordura no intestino. Ele não mexe exatamente na fome da pessoa, tá? Mas ele não deixa meu intestino absorver toda a gordura que eu comi. E daí nessa, como eu elimino a gordura, eu não absorvo aquela caloria. Perco um pouco de peso por isso e já ajuda no intestino preso, se a pessoa tiver. Ah, legal. Tá? Outro famoso é sibutramina. Sim. Sibutramina, ele é um sacietogênico, ou seja, ele mexe lá em vias neurológicas e deixa a pessoa com menos fome. Então, a tendência é ela ficar saciada comendo menos e, com isso, conseguir comer menores quantidades, tá? E temos também os injetáveis, que tá todo mundo falando aí na moda. Sim. Né? É uma linha de remédios, na verdade, que foram desenvolvidos para tratar diabetes. E aí foi visto que os diabéticos emagreciam. Então, hoje é aprovado também para tratar a obesidade, tá? A gente tem o Saxenda, que é de aplicação diária. Sim. E recentemente foi liberado também a semaglutida, que a gente já tinha aqui no Brasil como o nome de Ozempic. E agora está oficialmente liberada a molécula e virá no nome de Wegovy, que é uma caneta nova. Esses medicamentos, eles já agem tanto no nosso hipotálamo, que é o nosso centro da fome. Eles diminuem um pouquinho a ativação do centro da fome. E eles também lentificam a digestão da pessoa. Então, ela também se sente mais cheia, mais enjoada. E com isso, ela consegue comer menos, tá? Esses 2 remédios, a sibutramina e os injetáveis, na verdade, eles agem na saciedade. Então, eles costumam funcionar melhor para quem tem um padrão hiperfágico, que a gente fala que é quando a pessoa come poucas vezes bastante.
Então, eu deixar ela sim. mais saciada, ela come menos e ela costuma perder peso, tá? E agora, recentemente, começou a vender também o Contrave na farmácia. O Contrave, ele junta bupropiona e naltrexona. Bupropiona é um remédio de depressão, pra parar de fumar, e que a gente já usava off-label. O que é usar off-label? É um remédio que na bula não está escrito que é pra emagrecer, Sim. mas se sabe que tem um certo efeito no peso, então a gente já usava bastante, mas ela isolada não tem tanto resultado. Então, no exterior já se usava junto com essa naltrexona, que é um opioide que ajuda na vontade de álcool, principalmente. E elas juntas, uma ajuda a outra. Então, Entendi. entrou como uma nova opção também pra gente pra perder peso. Ai, que legal. E, doutora, alguns desses medicamentos, eles, você mesmo disse, agem na mente, Sim. não no estômago. Sim. E eles têm alguns efeitos colaterais, aumento do estresse, esse tipo de coisa? Ah, não, com certeza, né? E todos os medicamentos, todos eles têm algumas contraindicações e algumas indicações mais fortes, né? Então, por exemplo, a sibutramina é um remédio que costuma... Alguns pacientes ficam mais irritados, pode piorar a ansiedade. Então, se a pessoa tem uma história de depressão muito importante, uma ansiedade muito descompensada, idealmente não seria o melhor remédio. Além disso, ela pode subir a pressão. Então, pessoas com histórico cardiovascular, de pressão elevada, descontrolada, algum risco cardíaco mais elevado também não deveriam usá-la, tá? Perfeito. Os injetáveis já têm menos contraindicações, mas também alguns Sim. tipos de doenças intestinais, históricos de pancreatite, tem algumas doenças que contraindicam elas também, tá? E esse novo que eu te falei, que é o Contrave, também, histórico de glaucoma, histórico de convulsão prévia, hipertensão descontrolada, também são contraindicações. E este é o problema de pegar o remédio do vizinho. Sim, era isso que a gente ia entrar. A automedicação, né? A gente sabe que esses medicamentos, a grande maioria deles são controlados, né? Mas infelizmente estamos no Brasil, exato. E fala pra nós agora, doutora, dos riscos de se automedicar para conseguir perder peso, né? A gente sabe que a pessoa faz isso na grande maioria das vezes porque tentou, né? De diversas formas e não conseguiu. Mas fala um pouquinho desses riscos e também do pessoal, principalmente o jovem, que tá longe de ter sobrepeso ou até de ter obesidade, mas que mesmo assim acaba querendo tomar um medicamento, alguma coisa para perder peso. Fala um pouco desses riscos, doutora. Perfeito. Então, o principal risco seria isso. Eu ter uma contraindicação que eu não sei e começo a tomar o remédio e começo a passar mal, né? A sibutramina mesmo tem descrito históricos de AVC, de infartos, né? A pessoa tinha uma condição cardíaca que não sabia, uma pressão descontrolada, começou a tomar e passou mal, né? Existe o risco, além dos efeitos colaterais, de a pessoa acabar colocando toda a sua expectativa no remédio e não fazer nada de dieta e exercício, né? E aí ela vai reganhar peso, porque como eu falei, é uma doença que exige um tratamento contínuo e com orientação. E tem muito remédio por aí que não são bem esses daí, né? São remédios que a gente compra por aí, os manipuladinhos. Tem sites na internet de remédios milagrosos, né? E esses remédios, vive saindo notícia, né? Sim. A grande verdade é que eles se vendem como naturais, mas se eles fossem totalmente naturais, eles não emagreceriam, provavelmente, né? Natural, às vezes, tem alguma erva ali diurética, ou seja, você faz xixi, desincha e tal. Sim. Mas para emagrecer mesmo, talvez tenham alguns desses remédios que eu falei lá dentro, sem estar no rótulo. Sim. Tem alguns que colocam hormônios, até hormônios de tireoide, muitas vezes, né? E alguns remédios que já estão proibidos no Brasil, eles colocam lá, porque se a pessoa emagrecer é porque teve alguma coisa além de natural lá dentro. E essas combinações de remédios, como eu falei, às vezes a pessoa não sabe, tá interagindo com algum remédio que ela já usa, né, descompensando alguma doença que ela já tem. Tem esses complexos de ervas, que junta várias ervas, elas são hepatotóxicas, ou seja, podem dar uma hepatite fulminante, que a gente vive vendo casos por aí, né? E não tem caminho fácil, não é o remédio que vai emagrecer, né? A pessoa tem que... Quanto antes ela se conscientizar que é uma doença crônica, que vai exigir de mim um tratamento contínuo, mais rápido ela vai ter resultados. Senão ela vai ficar fazendo sanfona até resolver fazer certo. Não tem condições, assim. Então é aquilo. Preciso emagrecer.
procura um profissional de saúde, nutricionista, endócrino, né, para que seja feita toda a avaliação. Sim, para discutir assim táticas mesmo alimentares. Não é que você tem que parar de comer as coisas que você gosta, mas tentar que a maioria do tempo vocês coma corretamente, para de vez em quando você comer mais livre, né? E junto com o profissional você pode ter dicas de como fazer isso sem muito sofrimento. Sim. Né? E doutora, a gente falou bastante em dieta, né? Você fala dieta, alimentação. Dá algumas dicas para pessoa no dia a dia, café da manhã, almoço, lanche da tarde, a pessoa que está nos ouvindo, né, e já até agendou a consulta, mas vai demorar. Tá esperando. Como que ela já pode começar? O que é um perfil de alimentação saudável? Perfeito. Tem alguns estudos interessantes, Flávio, que eles investigam muito a manutenção. Como eu falei, a manutenção é o mais difícil, né? Então, eles pegam histórias de sucesso, pacientes que conseguiram manter um peso baixo, e ver o que eles estão fazendo para conseguir manter-se magros. Um dado bem interessante, que é bem comum, os pacientes que continuam bem magros, eles praticamente excluíram bebidas calóricas da vida deles, tá? Uma pessoa que perde bastante peso e consegue não engordar de volta, raramente vai tomar um refrigerante normal, tá? E isso vai incluir também sucos de caixinha, sucos de pozinho. E mesmo sucos naturais têm que ser tomados em quantidades cuidadosas. Porque o que acontece? Quando você perde peso, o seu corpo está louco para reganhar. Ele começa a aumentar a fome e começa a gastar menos. Isso acontece com todo mundo. Então chega uma hora que eu tenho que fazer uma restrição calórica muito importante. E se eu ingerir líquidos que não tiram a fome, mas tá me dando caloria, fica muito difícil de eu manter o peso. E aí o corpo vai querer sempre esses líquidos. Exato. O seu cérebro açúcar, né? Então, uma coisa que eu sempre falo para os meus pacientes é: eu quero que vocês percam peso comendo arroz, comendo pão, comendo comida normal. Mas o que a gente tem que ser um pouco mais criterioso é com as bebidas. Então, refrigerantes, tentar tirar. Todo mundo ganha com isso e já perde peso com certeza, né? E os sucos também. Tentar, quando eu for tomar um zero, né? Não estou dizendo que refrigerante zero é saudável, porém, pelo menos não engorda, não tem açúcar. É menos ruim. Pra engordar, pelo menos não. Sim. Quem tem pressão alta, sobe a pressão. Olha só. Porque tem muito sódio, né? Muito importante. Mas pelo menos não engorda, né? Optar por um suco de saquinho zero, diet, né? Se você conseguir se acostumar com água com gás, é uma troca muito boa. Geralmente o vício do refrigerante é o gás. Então, se você gostar de uma água com gás, saboriza ela. Põe um limãozinho, uma fatia de fruta e troca por isso, é muito bom, tá? Outras coisas, os açúcares simples mesmo, né? Então, reduzir o máximo que você conseguir de doce. Porque, como eu falei, são alimentos que não tiram a sua fome e aumentam muito a sua caloria do dia. Né? Porque no fim das contas o que me importa é a caloria. Então, tentar não ficar muitas horas sem comer. Não existe uma regra, uma dieta perfeita. Não é que comer de 3 em 3 horas emagreça. Mas normalmente a gente incentiva a não ficar muitas horas sem comer, porque eu não quero que o paciente chegue num estado de fome que ele já não pensa muito e come tudo que tem pela frente, né? Eu sempre dou o exemplo na consulta. É igual ir num supermercado quando você tá com muita fome. Você vai gastar mais. Você compra o mundo. Você compra um monte de besteira, gasta mais dinheiro. Sim. E com a comida é igual. Se eu chego num nível de fome que eu tô desesperado, eu geralmente como mais rápido. Comendo mais rápido, eu como mais. E procuro aquilo que tá na minha mão. E eu tenho ali o aplicativo do celular. Em vez de eu fazer uma coisa saudável na minha casa, eu tô morta de fome, eu vou pedir um sanduichão ali no aplicativo. Cheio de bacon, queijo. Com o refrigerante, né? Então é se ajudar a comer mais saudável. Então você comer pelo menos as 3 refeições bem feitas, tá? Tem alguns estudos que mostram que obesos tendem a não tomar café da manhã. Entre os obesos é maior a proporção de pessoas que não tomam café da manhã, tá? E colocar proteína, viu, Flávio? Proteína em toda a refeição é uma coisa legal. Porque proteína dá bem mais saciedade, ou seja, eu fico bem mais cheia comendo menos proteína. Proteína são derivados animais, né? Então, carnes e ovos, queijos magros, etc. Colocar em toda a refeição sempre proteína. E se você percebe que tem muita fome à noite, por exemplo, que é uma queixa comum de consultório, eu como muito à noite. Geralmente avalie como está seu dia. Geralmente é o pessoal que não come direito de dia, fala assim, eu não tenho fome para café da manhã, aí eu almoço de tarde e fico tranquila, mas de noite tem muita... Mas é porque você não comeu de dia
E aí você come muito à noite. Entendi. O corpo tá querendo meio que compensar tudo isso. É aquele papo clichê de endócrino. Descasque mais, desembale menos. Sim. Né? Então... Na entrevista com o Dr. Bruno, a gente falou sobre isso. Doutora, falou de bebidas, falou do refrigerante e as bebidas alcoólicas, principalmente a cerveja. Sim. Também é uma vilã? Sim, por causa da caloria, né? O álcool é muito calórico. A molécula de álcool, ele é até mais calórico do que uma molécula ali de outros tipos de alimento. E o problema também é que você toma grandes quantidades, geralmente, né? E você come besteira junto. Normalmente, a maioria das pessoas toma sua cervejinha comendo uns petisquinhos fritos. Ou aquele amendoim que você falou no começo da entrevista. Exato. Então, o álcool, a gente tem que tentar reduzir quantidade. Eu acho assim, se o álcool faz parte do seu hábito, é muito importante para você, não tem como você falar, nunca mais vou beber álcool, né? Mas tudo é quantidade, o segredo, né? Então, se, por exemplo, vamos dizer, eu bebo cerveja e eu gosto muito de cerveja, mas é o gosto que me agrada. Será que se você pegar uma cerveja mais forte e tomar menos dela, né? Ficar intercalando ela com água, de repente toma uma ou outra sem álcool no meio, para tentar diminuir a proporção de um jeito que fique um pouco mais, menos calórico o seu dia. E tentar sempre balancear, Flávia. A gente vai ter momentos de distração. Eu tenho que sair com os meus amigos, eu tenho uma festa. E o ideal é que a pessoa não se restrinja também nesses momentos, mas ela consiga equilibrar. Naquele fim de semana que na sábado à noite eu vou comer besteira e vou beber álcool, talvez sábado de dia tentar maneirar, fazer um exercício físico, porque a pessoa vai ter que mudar para a vida inteira, então ela vai ter que ir reaprendendo novos hábitos, essa que é a questão. Perfeito. E, doutora, a gente tá falando de alimentos, né, falando das bebidas, frutas e verduras, por que elas são tão importantes? Há vários motivos. Geralmente elas são menos calóricas, as verduras principalmente, tem as fibras que vão te dar saciedade e não vão ser tão calóricas assim. E a gente come um pouco pelos olhos também. Então, eles falam até, quem come muita porção, tentar a estratégia de prato. Essa não sei se você já ouviu falar. Não, Pratos de sobremesa. Porque quem come muito rápido costuma encher o prato. Pode ver que self-service sempre colocam uns pratões grandes, que é pra pessoa gastar mais dinheiro. A gente sempre quer ver o prato cheio. Sim. Então, se eu encher metade do meu prato de salada, legume que tem volume, eu vou colocar menos arroz, feijão e carne ali, né? E frutas também, eles são saudáveis, mas as frutas temos que tomar cuidado também. Tudo é quantidade, tá? Existem frutas menos calóricas, frutas muito calóricas. Então, faz parte de uma alimentação saudável, mas se toda hora ficar beliscando uma frutinha, no fim isso pode me atrapalhar também. Olha e é por só. isso que a nutricionista é importante, porque ela vai te ajudar a calcular um pouco essas ideias de porções. E de novo, eu também estimulo que não precisa ficar viciado, assim, dependente de nutricionista, não é isso. Mas é que no começo é bom você ir para você ter uma ideia. Eu tenho muitos pacientes que são muito resistentes aí na nutricionista, nunca nem foram, porque a minha amiga foi e a nutricionista mandou eu comer tofu, sei lá, mas não precisa. Tem bom profissional e mau profissional em toda a área. E a nutricionista tá ali para te ajudar, na verdade. Você tem que conversar com ela o que você gosta, quais são seus hábitos, o que você não gosta, sua rotina. E ela vai te ajudar a ajustar a quantidade ao longo do dia, tá? Mas como eu falei, lógico, é muito melhor você comer uma bacia de fruta do que você ir lá e comer uma coxinha frita com um copo de refrigerante, com certeza, né? Perfeito. E falou das refeições, falou agora da coxinha com refrigerante. A gente acompanhando notícias, artigos, as pessoas estão trocando, até por condições financeiras, trocando o almoço com arroz, feijão, uma carne, salada, pelo salgado com refrigerante. Isso, quando a gente fala, nem de emagrecimento, mas quando a gente fala de saúde, péssimo. Péssimo, né, Flávio? E é um pouco de impressão, isso às vezes. Lógico, a gente sabe que esses industrializados que são feitos em grande escala, muito refinados, eles acabam saindo mais baratos no supermercado, né? Um pacote de bolacha. Mas se você pensar que ele não tem nutriente e não vai tirar sua fome, talvez seja uma impressão. Se você fizer uma panelona lá de arroz, de feijão, né, e um ovo, que é muito mais saudável, no fim, não sei se fica mais caro. Às vezes é a preguiça, na tem verdade, isso também. de deixar pronto, né? Emagrecer muitas vezes é planejamento. Se eu deixar para todo dia lavar salada para eu comer,
provavelmente eu não vou comer, porque eu trabalho e eu não consigo lavar. Então, talvez no fim de semana eu tenha que me planejar e deixar tudo pronto em casa, né? E às vezes é um pouco de desculpa. Também não é tão barato assim, uma coxinha e um copo de Coca-Cola. Verdade. Não é? Não, é realmente, né? E parece que o ser humano gosta de tudo, como você disse. A gente tá descascando menos e abrindo mais embalagens. Tudo pronto, né? Que prático, até por conta né? dessa correria do dia a dia, a gente foi se habituando, né, a esse hábito errado. Sim, todos não temos tempo, mas vai ser prioridades, né? Se eu tô preocupado com a minha saúde, às vezes eu vou ter que dedicar um tempo da minha folga para programar a minha alimentação, não tem jeito. Doutor, o emagrecimento, no começo do nosso bate-papo, você comentou que o IMC, ele tem ali, é o que é usado hoje, mas a questão do homem e da mulher. Pro emagrecimento, muita gente fala, o homem emagrece mais fácil do que a mulher. Fato ou mito? É fato. Homem tem mais massa muscular, né, do que uma mulher. E o músculo é o principal responsável pelo nosso metabolismo. O que é o tal metabolismo, né, que todo mundo fala? É o quanto meu corpo gasta se eu passar o dia inteiro deitado. Né? Então é o gasto básico do meu corpo. E homens, como tem mais massa muscular, principalmente por causa dos hormonais mesmo, a testosterona, que é o hormônio masculino, né? Produz mais massa muscular, mantém massa muscular. Os homens têm em repouso um gasto maior que mulheres. E além disso, a natureza é meio injusta com a gente mesmo. A nossa massa muscular, o nosso músculo, na verdade, também gasta menos que o dos homens. É como se trabalhasse de uma forma mais efetiva para economizar. E tem um outro ponto também, que é o tipo de acúmulo de gordura. Homem tem maior tendência de acumular gordura visceral, que é aquela gordura dos órgãos, a abdominal, que por um lado é uma gordura mais perigosa, mais risco, por isso até que homens têm mais risco cardiovascular, de infarto e tudo, numa certa fase da vida do que as mulheres. Mas é uma gordura que é mais fácil do corpo tirar ela para gastar como energia. Se perde muito mais rápido essa gordura visceral do que a gordura de subcutâneo, que é o que a gente vê por fora. E mulher costuma ter curva e tudo, porque a gente tem um padrão de depositar mais externamente essa gordura. E apesar de ser mais saudável do ponto de vista cardiovascular, essa gordura mais distribuída, é uma gordura que é muito mais difícil de mobilizar. Então, o corpo da mulher costuma gastar mais carboidrato do que gordura, como fonte de energia, enquanto os homens conseguem mexer melhor nessa gordura. Perfeito. E, doutora, para a pessoa que começa uma dieta, começa atividade física, com quanto tempo, mais ou menos, ela consegue ver o resultado? Sabe, seja na roupa que ela sabe... Pergunta difícil, não tem regra, Flávio. Pense assim que, como eu falei, a perda de peso vai ser uma matemática. Então, quanto maior a diferença de caloria que eu tô começando a fazer, mais rápido eu vou ver resultado. Quanto mais magro uma pessoa já é, mais difícil, demora mais para ela ver resultado, né? E os mais magros também perdem mais músculo, proporcionalmente de quem é bem obeso. Tá? Então vai depender do quão melhor você estava comendo. Por exemplo, uma pessoa que comia 3.000 calorias por dia, e aí eu converso com ela, ela começa a comer 1.500, diminuiu pela metade, vai ter um resultado muito mais rápido do que alguém que comia 2.000 e agora tá comendo 1.500. Então vai ser uma questão matemática. Mas assim, quanto ao uso, por exemplo, de medicamentos para emagrecer, a gente sabe que o resultado é mais eficiente nos primeiros 2 a 3 meses, porque exatamente é quando vai fazer maior diferença no meu aporte de caloria, né? Então, no começo eu vou perder peso mais rápido e depois é normal que vai lentificar, voltar a estabilizar e tudo isso. Então, para medicamento, por exemplo, a gente tem uma ideia de, nos primeiros 3 meses de tratamento, se a pessoa não perde pelo menos 5% de peso, o ideal é trocar de remédio. Já tem que ver um resultado nesse começo. Perfeito. Exercício físico. Por que é tão importante? Certo. E por que é tão difícil começar? O difícil de começar é por causa daquilo. Um hábito novo é difícil de construir, né? E muitas vezes a pessoa tenta exercício que ela não gosta. Então, o primeiro ponto que eu queria falar, a gente fala sempre de academia. E sim, vou falar de academia porque eu acho muito... é muito importante a musculação ou exercício resistido para eu manter meu músculo. Porque como eu te falei, a hora que eu emagreço, eu perco músculo também. Então, eu tá trabalhando, minha musculatura é importante para eu diminuir a perda de músculo. Mas...
O importante é a pessoa achar um exercício que ela goste e consiga fazer continuamente. Como eu falei, tem que ser uma mudança para sempre. Então, se eu odeio academia, não adianta eu ficar insistindo na academia. Mas talvez eu vá ter que fazer uma aula de natação, uma aula de Muay Thai, tentar me encontrar em algum lugar, tá? Mas o exercício não é o principal para emagrecer, Flávio. Como eu falei, 1 hora de exercício queima muito pouco de caloria. Então, o exercício, no sentido, durante a fase de emagrecimento, o maior papel dele talvez seja a saciedade. Uma pessoa sedentária, ela não tem muito a ideia de quando estou com fome e quando não estou com fome. O cérebro não entende direito. Normalmente o exercício aumenta a nossa noção de saciedade. Eu não estou cheio. E tem também um efeito psicológico do tipo, estou ali me ferrando. Será que essa caloria vale a pena? Então tem gente que passa a comer mais certo, consegue aderir a um hábito alimentar mais saudável quando está notando que está se esforçando e fazendo exercício, tá? O tipo de exercício não importa muito. Eu falo para os pacientes começarem com o que der para começar. Se der para fazer só em casa, tudo bem. Se der para fazer só uma caminhada, tudo bem. Não precisa se cobrar de começar a fazer 1 hora. Faz 20 minutos. A hora que 20 minutos estiver legal, você vai aumentando, né? E principalmente tem gente que é muito 880. Eu vou começar dieta semana que vem, já vou começar academia de segunda a sexta. Quando o paciente vem assim, eu já falo, esse aí é 1 mês, vai largar a academia, tá? Porque ninguém consegue mudar totalmente a rotina de um dia pro outro. Isso é normal. Como eu falei, adquirir hábito exige esforço, né? Então, eu sempre falo, comece 3 vezinhas na semana, 2, 3 vezes. A hora que você estiver confortável, já sentir vontade, dá pra aumentar, você aumenta. É melhor você ir devagar e criando esse novo hábito do que você se forçar muito de começo e desistir. Até porque, se você basear a sua perda de peso no nível de exercício, o exercício não vai fazer tanta diferença e vai falar que não tá funcionando. Você tem a tendência de largar o exercício. Agora, a manutenção de peso depois de perder peso, o exercício é o principal fator, tá? É muito difícil uma pessoa manter o peso perdido se ela não fizer atividade física, tá? Como eu falei pra você daquele estudo lá de quem manteve peso a longo prazo, além da questão dos refrigerantes e tal, que eles não tomam, a média de exercício de quem mantém uma boa perda é 300 minutos por semana. Então, são 5 dias de 1 hora de exercício aí, tá? Ou então, pelo menos o dobro de exercício que você fez do que fez pra perder. Então, nós temos que... Trabalha mais pra manter do que... Sim, porque existe uma estimativa que cada quilo que você perde, o seu corpo aumenta a sua fome, umas 100 calorias. Olha só. E ele começa a gastar umas 100, 110 a menos. Então, o corpo vai estar sempre brigando contra você. E quanto mais peso você perdeu, menos você pode comer depois. Então começa a ficar inviável de conseguir manter só na dieta. Entendi. Aí aquele gastinho do exercício, aquelas 300 calorias do exercício, vai fazer diferença na manutenção. Então, eles viram que 90% mantém essa alta taxa de exercício. Os 10% que não fazem exercício e mantêm o peso, é porque mantêm uma dieta muito restrita. Não se permitem nunca refeição livre, não bebem, não comem um doce. E aí eu te pergunto... Quase impossível, né? E vale a pena viver uma vida tão restrita para segurar o peso? Não é melhor tentar fazer algum exercício umas 3 vezes na semana e poder de vez em quando comer mais livre? Sem dúvida. E então, doutora, acho que a gente pode resumir que é um conjunto de ações, né? Com certeza. Procurar um profissional, em alguns casos vai entrar o medicamento ou não, e atividade física, dieta. Então, esse conjunto de ações, a pessoa consegue ter o tema da nossa entrevista, né? Que é o emagrecimento saudável. Resumindo, muito resumido, o que emagrece é a dieta, o que mantém o peso perdido é o exercício, e o remédio vai ajudar a fazer a dieta, porque ele vai te ajudar a diminuir sua ansiedade, a diminuir a sua fome, mas o remédio sozinho não emagrece ninguém. Então, inclusive, quando vem paciente que fala assim, eu não tenho tempo para fazer exercício, eu não quero mudar minha alimentação, eu falo assim, então não adianta tomar remédio, porque o remédio sozinho não faz nada. Você pode gastar 5 mil em remédio, que não vai funcionar. Você tem que ir aquilo que eu te falei, pôr na cabeça que a mudança é definitiva, senão toda vez você vai fazer sanfona, e a sanfona é péssima. Perfeito. Doutora, a gente tá chegando no final do nosso bate-papo. Certo. Aí eu deixo o microfone aberto para que, se uma pergunta deixou de ser feita, se algum ponto que a gente precisa dar um foco um pouco maior,
pode estar falando para nós aí, dando as dicas finais. Certo. Então, acho que 2 pontos eu queria reforçar, Flávio. Primeira coisa é o peso ideal, tá? Porque muita gente chega na consulta e, tipo, a segunda pergunta que me faz é, doutora, qual que é o peso ideal para mim? E a resposta é, não sei, né? Dependendo da fase da sua vida, um certo peso vai ser ideal. Mas os pacientes, às vezes, querem voltar para um peso de 20 anos atrás. Põe na cabeça, eu quero pesar 50 quilos. Mas não pensa o que vai me exigir manter 50 quilos. Como era a minha rotina quando eu tinha 50 quilos, né? Eu tinha mais tempo para comer melhor, eu fazia atividade física? Ou então não. Mas e se eu perder e chegar nos 50 quilos? O quão restrito vai ter que ser minha alimentação? E o quanto de exercício eu vou ter que fazer para mantê-lo? Será que realmente é ideal o tanto de sacrifício que eu vou ter que fazer? Então, hoje, a gente tem focado, pelo menos, numa obesidade controlada. Que é eu perder um tanto de peso que eu já diminua riscos para os meus pacientes. Então, por exemplo, a gente sabe que perder 5 quilos, uma pessoa que já tem pré-diabetes, por exemplo, diminui mais de 50% daquele pré-diabetes evoluir para diabetes, né? Se eu perder 15% de alguém que acabou de descobrir diabetes, uns 80% some aquele diabetes. Não que vai curar para sempre, mas pode ficar uns bons anos resolvido. Então, perder 10% do seu peso, do maior peso que você teve, já é uma conquista muito grande. 15%, maravilhoso. Geralmente, depois dos 15%, eu falo para os pacientes que eu entro numa fase de manutenção até. Agora, o paciente quer perder 30%, 40% do peso. Aí fica complicado de manter depois. O difícil não é o perder, como eu falei, é o manter. Então, às vezes, a frustração, a expectativa de perda de peso é o que faz o paciente abandonar o tratamento. A gente sabe que quem busca ajuda para emagrecimento, só 25% ficam voltando, Flávio. O resto larga porque acha que perdeu menos do que esperava. Só que a gente tem que ajustar essa expectativa. Sim. Se eu tô falando que eu quero que você perca peso comendo de tudo, você não vai conseguir perder milhões de quilos num mês. E depois você não vai conseguir manter se você não for extremamente radical. E aí a sua qualidade de vida vai cair muito, tá? Então, perder um pouco, cada quilo que você perde já melhora a sua saúde e tem que ser comemorado. Então, esse é um ponto. E o segundo ponto que eu queria falar é muito cuidado com promessas de emagrecimento milagroso e rápido, né? Infelizmente, o mercado de emagrecimento é muito forte, é muito fácil pegar dinheiro de paciente, inventando que eu tenho um protocolo mágico, que eu faço 700 exames que não tem necessidade, dou uma prescrição de 50 manipulados que custa R$2.000, dizendo que aquilo vai emagrecer o paciente, e coloco ele numa dieta muito restritiva nesse processo. No fim, a pessoa acaba emagrecendo por causa da dieta restritiva, que, como a gente sabe, depois engorda tudo de novo, gasta o dinheiro que não precisava com um monte de substância que não tem comprovação e não vai fazer resultado nenhum, enquanto procurou isso por querer um resultado fácil. E, gente, não tem caminho fácil. Emagrecer é comer certo e fazer exercício para a vida inteira. Não tem outro caminho, senão o peso volta todo. Então, lembrem, por favor, de checar lá no site do CRM se o seu médico tem a especialidade que ele fala que tem. Tem como pesquisar se tem um título de especialista, para vocês não gastarem o dinheiro suadinho aí, mal gasto. Não, perfeito. Certo? Não, muito bom, doutora. Mais uma vez, muito obrigado. Foi um bate-papo muito bacana, muito tranquilo. E com informações, a gente sempre quer trazer realmente isso, essa última dica do profissional, realmente, alguém que se debruçou, que se dedicou, que passou anos da vida estudando para poder passar essas informações. A gente sempre preza muito por isso, a Unimed em si, né, no seu corpo de cooperados, preza por isso. E a gente aqui segue essa linha também. Perfeito, obrigada. Pessoal, então esse foi mais um vídeo do programa Unimed Você. Hoje a gente falou sobre emagrecimento saudável com a médica endocrinologista doutora Ana Bárbara Trisotti. Lembrando, pessoal, que esse e outros vídeos vocês podem acompanhar nas redes sociais da Unimed Lençóis Paulista, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube e também pelo nosso site www.unimed.com.br.
unimedlp.coop.br. Quem gostou dessa entrevista, eu peço que curta, que compartilhe, leve essa informação também para os seus amigos, familiares. E se tem uma sugestão, crítica, pode estar mandando para nós através do e-mail comunicacão@unimedlp.coop.br. Reforçando mais uma vez, os contatos da doutora Ana Bárbara estarão na descrição desse vídeo. Quem quiser agendar uma consulta, né, para conhecer um pouquinho do trabalho, para saber se quer emagrecer de forma saudável, vai estar tudo lá disponível. Muito obrigado a todos que nos acompanharam e até o nosso próximo vídeo.